Oiê, eu sou a Nathalie Conte e hoje eu vou preparar uma receita inusitada que eu nunca fiz. Ela é de origem árabe, né? E eu gosto muito dela e pela receita parece ser bem fácil de fazer. Vamos ver se vai dar certo. Que é quibe cru. Então hoje a gente vai preparar aqui um passo a passo do quibe cru. Já não esquece de deixar o seu like e ativa as notificações para ficar acompanhando o próximo vídeo. Primeiro eu vou falar um pouquinho dos ingredientes, são ingredientes super simples, bem fáceis de achar em qualquer lugar. Que é o hortelã, patinho moído, azeite, tempero sírio, cebola e trigo. A primeira parte, o passo número 1, a gente vai hidratar esse trigo, tá? Então ele tá aqui, ó, sequinho. Então a gente vai umedecer ele, deixar uns 2 dedinhos de água sobrando, tá bom? E deixa ele lá que ele vai crescer. Deixa ele descansando aqui, para ele absorvendo essa água e hidratando. Vamos picar um macinho de hortelã. Enquanto eu vou preparando, eu já vou colocar para gelar a cerveja que a gente vai harmonizar hoje, que essa aqui é uma cerveja da cervejaria Croma. O rótulo é o Atmos e ela é uma Triple West Coast IPA. E ela vai ter 9,5 de teor alcoólico, uma porradinha, né? Então vou colocar para gelar. Já cortei o hortelã, agora eu vou cortar a cebola. E hoje eu tenho uma assistente especial para apresentar para vocês, que é a Safira, né, meu amor? Eu não tenho muita regra não, tá, para cortar cebola. Eu simplesmente vou picotando aí e vou cortando em várias direções. Assim fica bem pequenininho e você vai controlando aí o tamanho dos pedacinhos que você quer cortar. Agora vamos ver se o trigo já hidratou o suficiente pra gente poder tirar, deixar ele sequinho para fazer toda a mistura. Já tá bem macio, então agora a gente pode tirar o excesso aqui da água dele. Agora a gente vai misturar o restante dos ingredientes. Então a gente vai misturar com o trigo, o patinho, que é uma carne mais magra, tá? Mas pode ser qualquer carne de primeira, desde que ela seja com pouca gordura e bem moída. Vai misturando até ficar bem homogêneo. Se você achar que ficou um pouco seco, você pode colocar um pouquinho de água bem gelada para ajudar você fazer a forminha dele. E agora deixa por mais ou menos uma meia hora na geladeira, até você ver que ele tá bem firme antes de servir, tá bom? Agora que a gente fez ali toda a nossa mistura até ficar bem homogênea, a gente arruma bem bonitinho num prato bem bonito e vai ficar assim. Rende uma porção bem generosa. Então, pede aí pro seu date, pro seu crush, come bastante. E chegou a melhor parte, né? Que é realmente provar. Eu comprei hummus, coalhada seca e um pãozinho pita pra gente provar junto, harmonizado com a nossa cerveja. Vamos ver se ficou gostoso. Então já montei aqui a mesa, o quibe e aqui o hummus, coalhada seca, pãozinho pita, deixo um pouquinho de azeite
E eu vou pegar também a cervejinha, já volto. Chega de ficar de avental. Primeiro, eu vou fazer a degustação da cerveja. Eu tô com o paladar aqui mais limpinho, né? Bom, então eu imagino que ela tem muito lúpulo, né? Tem um amargor aí bem pesado, já que é uma Triple West Coast IPA. Peguei meu copinho de IPA. Isso aqui tá com um cheirinho tão gostoso. Bom, então vamos lá falar um pouquinho dela, né? Falar das minhas percepções. Bom, então a gente pode perceber que ela é um dourado, né? Um dourado bem intenso, né? Tem ali uma certa opacidade, mas é pouca. Muita espuma, isso é ótimo, né? Para manter aí a temperatura da cerveja, todas as suas características de aromas. E agora vamos sentir o aroma dela. Bom, aqui é predominantemente maracujá. Não consigo sentir quase mais nada além do maracujá. Então, vamos provar agora, né? Nossa, gostei. Muito, muito, muito boa. Tem um corpo muito leve, mas ela tem um amargor que é do início ao fim. Tem um pouquinho daquele amargor resinoso no final, né? Que pega um pouquinho aqui da garganta, que é característico aí das cervejas que são mais lupuladas mesmo, né? Mas ela não deixa de ser uma cerveja refrescante, bem pro verão mesmo, porque afinal de contas ela ainda assim tem um corpo leve, apesar de ser bem lupulada. Nossa, adorei. Agora vamos ver junto, né? Se fica gostoso mesmo. Eu adoro o quibe cru. Espero que tenha ficado realmente gostoso. E a cidade que eu tô morando agora é uma cidade do interior. E não tem, pelo menos eu não encontrei ainda, né? Uma casa árabe tradicional aqui. Isso foi até um dos motivos que eu resolvi testar essa receita. Agora eu vou colocar um pouquinho da coalhada. Eu gosto de comer assim, né? Mas cada um aí tem seu jeitinho próprio de comer. Vamos fazer esse sanduichinho. Ó. Modéstia à parte, ficou, ó, incrível. Acho que eu vou pegar também um limãozinho e fica com esse toque cítrico ainda mais acentuado. Bom, agora já cortei aqui meu limãozinho e vamos espremer aqui um pouco. O segredo da harmonização é algo que normalmente as pessoas acham que é falta de educação. Mas o que é a harmonização? Na verdade é um encontro de sabores, né? O casamento ali de sabores. Então, qual que é o ideal, né, da harmonização? É que a gente tem o casamento desses sabores. Então, o que a gente vai fazer? A gente dá uma mordida e com a comida ainda dentro da boca, a gente vai dar um golinho. Cheers! Esse aqui combinou muito! Gente, tá uma delícia! Uma delícia! Eu adorei! Essa receita é muito fácil de fazer, qualquer um consegue fazer. Se você fizer, me conta depois o que você achou, tá bom? Beijos!